mais intenso daquilo que a gente sabe. Então, eu procurei trazer para o nosso estudo aqui temas de conhecimento que não são visíveis, eles estão ocultos. E eu procurei resgatar isso através de um esforço muito grande de pesquisa, de estudo, trazendo aquilo que hoje é o que tem de mais avançado nessa questão do cristianismo. Eu tinha que escolher uma referência, um ponto a partir do qual a gente pudesse estudar esse assunto. E eu fiquei vendo, dentro do contexto do cristianismo, que vai desde a vinda de Jesus até hoje, aonde se insere o conteúdo mais revelador, que é mais importante para a gente saber, já que Jesus trouxe revelações que só agora podem ser compreendidas. Na época dele, ele não foi compreendido. Muita coisa que ele falou foi tão chocante, tão avançado para a época, que os padres depois tiveram que colocar aquilo como algo apócrifo, ou seja, sem comprovação. E esses livros apócrifos acabaram perdidos ao longo da história e só agora eles estão sendo resgatados. Então, nós estamos trazendo para estudo esse tema justamente por causa disso. Então, o ponto de referência que consegui estabelecer como o melhor o ano 380 da era cristã. O que significa esse ano? Até o ano 380, o cristianismo foi ouvido, foi estudado, foi divulgado, os apóstolos levaram ele da forma original, como Jesus trouxe. Só que aqui, no ano 380, foi depois do Império Romano se tornar cristão, foi depois do Concílio de Nicéia. Então, nessa época aqui, em 380, é que os padres, os bispos católicos, houveram por bem formar a Bíblia. Ela não existia até essa época, nos moldes cristãos. Para vocês terem uma ideia, até Jesus o que havia de religioso era o Velho Testamento. Apenas isso. Jesus rompeu esse paradigma do Velho Testamento e estabeleceu uma nova revelação. Ele trouxe coisas que, de certo modo, confrontavam o Velho Testamento. Tanto é que assim ele se chama Novo Testamento, que Jesus trouxe. Então, nessa época aqui, do ano 380, a igreja já estava constituída, já o poder romano já havia tomado conta do cristianismo, e aí esse Papa Dámaso e o seu secretário, bispo Jerônimo, eles compilaram todos os livros que havia do cristianismo até a época deles. E para formar um acervo, que seria a Bíblia, para que constituísse como um material sólido para a igreja carregar até o fim dos tempos. E o catolicismo dura mais de 1000 anos. Tanta consistência que teve no que eles apropriaram. Só que tem um detalhe. O cristianismo original, do ano 0 até o ano 380, não tinha o Velho Testamento no contexto. Era só o Novo. A igreja é que trouxe, resgatou o Velho Testamento com um propósito político, de trazer o poder para dentro do cristianismo. Porque o Velho Testamento, ele trabalha com poder, estrutura de poder, de punir, de julgar, de mandar matar, de fazer tudo o que ele quer, que é a característica principal do Velho Testamento, com o Deus Javé, Jeová, que é o autor do Velho Testamento. Então, os bispos, para poder... O cristianismo era uma coisa humilde, generosa, fraterna, misericordiosa, amorosa, e não condiz com o Velho Testamento. Mas como é que a igreja ia usar um poder de Estado, que é o Estado romano, com esses preceitos de fraternidade do cristianismo? Não tinha como. Então, o que eles fizeram? Juntaram com o Velho Testamento.
E aí criaram uma estrutura que permite tudo: perdoar, amar, servir, ser bom e ao mesmo tempo julgar, punir, condenar e matar. Juntaram dois opostos, duas coisas paradoxais num elemento só, que é a Bíblia. É curioso que quando o Papa Damaso uniu o Velho com o Novo Testamento, houve contestação dos padres. Não foi uma coisa tranquila, não. Não foi. Nunca o cristianismo foi algo tranquilo. Sempre foi briga o tempo todo. De tal forma que tem uma história, e é real, do Velho Testamento, do Papa Damaso, que é o seguinte: os padres gnósticos que contestaram a atitude de Damaso de trazer o Velho Testamento, criou um debate. E aí o Papa convidou os gnósticos para o debate. Aí vamos discutir esse assunto, vamos fazer uma assembleia para a gente justificar por que estamos colocando o Velho Testamento junto. Aí conta essa história, é real, numa igreja Nossa Senhora das Neves, perto de Roma, se reuniram lá para fazer essa discussão em torno da Bíblia, né, da formação da Bíblia. Só que aí o pessoal do Damaso, os padres do Damaso, chegaram e mandaram os gnósticos entrarem na igreja. Quando os gnósticos entraram dentro da igreja, eles trancaram a igreja, fecharam tudo e botaram fogo na igreja. Mataram todo mundo, queimado, vivo, para poder impor a Bíblia dentro do catolicismo, porque ela não fazia parte, não era assim. Então já vejo como a coisa começou muito complicada. Isso é história, gente, é real. Então, quando a gente pega a Bíblia, que foi constituída nessa época, estou fazendo esse preâmbulo para depois a gente questionar. O que a gente observa? A Bíblia, na versão que eu tenho, ela tem cerca de 400 páginas. 320 páginas se referem ao Velho Testamento. 80 páginas ficaram para o Novo Testamento. Dessas 80 páginas do Novo Testamento, que seria para justificar o cristianismo, imagine, hein? Jesus não tem nada a ver com o Velho Testamento, mas puseram essa moldura toda em volta. Do Novo Testamento, das 80 páginas, 40 e tantas páginas são relativas às cartas de Paulo e Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, que nem conheceu Jesus. Imagine a situação. Nem o Paulo conheceu Jesus, mas ele domina metade do Novo Testamento, as cartas dele. Olha, vão vendo como houve uma manipulação para ocultar Jesus. Então a história de Jesus, o legado de Jesus, está restrito a 40 páginas da Bíblia. É um absurdo isso. E aquilo virou história. Mesmo assim, o cristianismo, com esse poder todo, se mantém até hoje como uma igreja mais poderosa, a não ser agora com o islamismo, que também tem explicação do porquê do islamismo, depois a gente vai ver. Bom, então esse preâmbulo todo, a gente observa o seguinte: no Novo Testamento haviam, quando o Papa Damaso recolheu todos os textos dos apóstolos, haviam mais de 2.000 livros. Desses 2.000 livros, eles só apropriaram 4 evangelhos. Mais nada. 2 de João e de Mateus, que eram pessoas que conheceram e conviveram com Jesus. E 2, que são de Marcos e Lucas, que não conviveram com Jesus. Então, dos que conviveram com Jesus, só tem 2 evangelhos no Novo Testamento. Veja que redução foi feita, né? Então ficaram só 4 evangelhos, dentro de um contexto de 2.000 evangelhos. Esses 1.996 livros, todos foram considerados apócrifos, ou seja, não oficiais. Não quer dizer que sejam falsos ou mentirosos, mas apenas não foram reconhecidos oficialmente. Aí se pergunta, o que contém esses evangelhos, esses livros? E aí é preciso fazer uma separação. Os 4 evangelhos que ficaram na Bíblia se referem àquilo que Jesus falou pessoalmente, ao vivo, encarnado com os apóstolos.
Esse é o contexto desses 4 livros que ficaram. Os outros livros todos se referem àquilo que Jesus falou depois de desencarnar, do plano espiritual para cá. Isso os padres não aceitaram. Eles deixaram de lado. Que prova tem que Jesus falou isso para os apóstolos? Foi um argumento usado nesse concílio. E tiraram do livro. Então, nós vamos ver daqui a pouco essa separação, né? Até o Santo Agostinho mandou queimar todos esses livros apócrifos. Monges egípcios esconderam os evangelhos proscritos em cavernas e que foram descobertos em Nag Hammadi, no Alto Egito, e nas encostas do Mar Morto. Todo mundo viu essas descobertas a partir de 1950 para cá. Um em 45, outro em 47. Então nós vamos ver um pouco dos apócrifos para depois vocês questionarem. Em 1945, tinha um grupo de pastores no Alto Egito, perto da represa do Assuã, lá no Alto Egito. Eles entravam em cavernas e jogavam pedras para afastar os morcegos, para tirar as fezes dos morcegos, que era um adubo extraordinário para o tipo de especiaria que esse pessoal fazia. E aí eles entravam nas cavernas e jogavam pedra. E numa dessas cavernas eles jogaram pedra, bateu num som diferente. Aí os morcegos fugiram, eles entraram nessas cavernas, isso em 1945. E descobriram lá uns potes gigantescos cheios de pergaminhos. Isso foi, eles pegaram aqueles pergaminhos, começaram a levar para a aldeia deles, rasgaram, chegaram, usavam para acender fogueira, foi desperdiçando material, até que alguém visitando a aldeia falou: mas isso aqui é texto importante, gente, vamos ver para que serve isso, de onde veio. Aí levou para o Cairo, e a Universidade do Cairo começou a pesquisar, o Museu do Cairo começou a pesquisar, e viram que aquilo, em traduzindo do aramaico para o árabe, era referência à vida de Jesus. Aí compraram todo aquele acervo, mais de 2.000 pergaminhos, que são esses apócrifos, e começaram a estudar aquilo. Aí os ingleses chamaram o pessoal da Inglaterra, vieram os ingleses, levaram esse material para pesquisa, para estudo, começaram a traduzir do árabe para o inglês e começaram a estudar. As universidades inglesas, depois as universidades americanas começaram a trazer esse material, década de 60, 70, o Brasil nem sabia disso. Nós não tomamos nem conhecimento disso. A gente está vivendo espiritismo aqui. Ninguém queria saber disso. E aí, na Universidade de Harvard, começaram a publicar livros com os apócrifos. E, recentemente, mais uns 15 anos para cá, a Universidade da Carolina do Sul tem um autor extraordinário, fantástico, recomendo a leitura. É muito bom o livro, Bart Ehrman. Acho que eu coloquei o nome dele em algum lugar. Olha lá, Bart Ehrman. Esse cara traduziu os principais livros de Nag Hammadi e constituiu o que se chamou Tratados de Nag Hammadi. Esses livros do Bart Ehrman começaram a chegar no Brasil 3 anos para cá, ou 4 anos. Ninguém conhecia. Agora que esse material de 1945 está chegando no Brasil. Então só agora nós estamos nos dando conta daquilo que Jesus falou quando estava desencarnado. Ele aparecia para os apóstolos e dava a mensagem dele. Então esse é o material que complementa o Novo Testamento no que se refere a o legado de Jesus. O legado de Jesus que nós conhecemos, ele é reduzidíssimo, 4 livros. Só agora estão chegando o restante desse material. Então hoje nós temos condição de compreender o contexto em que Jesus trabalhou. Que Jesus trouxe uma revelação que para a época era muito avançada. Porque ele trouxe o contexto extraterrestre e o contexto cósmico na época dele, que a humanidade não conhecia, ninguém sabia. Que só agora a ciência nos permite entender como são esses contextos e como eles impactam a nossa vida.
Então, agora é o tempo de a gente começar a estudar isso, aprender, principalmente o pessoal espírita que acha que o espiritismo já disse tudo. O espiritismo não teve contato com esses livros. Nem o Chico Xavier, nem Kardec, porque isso foi descoberto em 1945, Kardec de 1857, nem o Chico teve contato com isso, que o principal da obra dele vai até 1970, por aí, e esses livros ainda não tinham chegado no Brasil. Então o Chico não pôde se aproveitar disso. O Chico, que eu conheci muito bem, ele teve contato com os manuscritos do Mar Morto, que são de 1947, que fala dos essênios, que eram uma das tribos judaicas ali, um grupo de pessoas, mas não com Nag Hammadi. Nag Hammadi vem do Egito, não vem da Judéia, do Mar Morto. É um outro acervo. Então esse acervo é que é para nós algo inusitado, novo, e que nós precisamos começar a compreender, porque tem tudo a ver com a nossa época atual. Então vamos dar só um briefing. Primeiro, o próprio Evangelho de Tiago é um dos textos de Nag Hammadi. Quem trouxe esse texto para o Ocidente, a primeira pessoa foi o J.J. Benítez, na década de 70. Ele é um pesquisador católico, um cara muito... tem acesso à Biblioteca do Vaticano. Ele pesquisou o próprio Evangelho de Tiago no Vaticano. A cópia de Nag Hammadi veio depois. Ele traduziu para o espanhol e isso chegou no Brasil. E depois também o Testamento de São João. São dois livros que a gente está estudando, eu estudo muito, nós estudamos isso, né, Reinaldo? E é algo que está trazendo revelações extraordinárias para todos nós. Quando surgiram o primeiro Evangelho de Tiago, esse que o J.J. Benítez traduziu e a gente estudou, eu fui questionar com o Chico Xavier se isso era verdade, se aquilo tinha razão de ser. E o Chico acrescentou detalhes que nem estão aí. Mas o que diz o proto-evangelho de Tiago? O Tiago é aquele que fala que Jesus veio para a Terra, nascido de uma virgem, que ele não teve uma relação familiar normal como nós temos, que ele veio já diretamente do céu. No proto-evangelho de Tiago conta como foi que o nascimento de Jesus, a descrição é fantástica, porque eles estão num descampado, tem uma gruta com uma visão de um vale muito grande, isso está no Evangelho, e naquele vale, que era tardinha, quando chegou Nossa Senhora já, entre aspas, no momento do parto, ela entra na gruta, eles ficam olhando a paisagem, o pôr do sol da gruta, e ali aparece uma nave gigantesca, da qual 3 astronautas descem com Jesus, já o menino Jesus, por isso que é menino Jesus, não é o bebê Jesus, e põe no colo de Maria um ser já pronto, vindo das estrelas. Isso está no Evangelho. Leiam o OVNI de Belém, que é o livro do Benítez, que isso está tudo lá, não estou inventando nada. Aí eu fui questionar isso com o Chico. Chico, será que foi assim mesmo que Jesus veio para a Terra, numa nave espacial? Tal? Eu falei, sim, senhor. E esses 3 astronautas, eles vieram, deixaram Jesus e depois foram embora. Eles vieram só para entregar. E aí, Chico, mas como é que Jesus foi gerado? Eu perguntei para ele. Como é que Jesus foi gerado? Ele falou, foi muito simples. 9 meses antes, os extraterrestres tiraram um óvulo de Maria, levaram para a nave onde Jesus vivia e ali fizeram uma inseminação artificial. Então o ser Jesus, o corpo de Jesus, foi gerado dentro de uma nave. E Maria teve uma gravidez psicológica, ela ficou preparada para um parto que não existiu. Ela teve todos os sintomas de gravidez, todo o aspecto de uma gestação, a barriga, tudo mais, mas Jesus veio de fora. Isso o Chico me falou, creio ou não. Não fui eu que inventei essa história, não estou acrescentando nada. Foi assim que eu ouvi. E bate muito com o que está no Evangelho do Tiago. O Tiago era irmão de Jesus. Aí tem aquela polêmica, Jesus tinha irmãos, Maria não era virgem, era casada, tinha mais filhos. Como é que é essa história?
Então, se vocês lerem os relatos bíblicos a respeito de Maria, tem relatos que dizem que ela foi casada normalmente com José e teve vários filhos, e o primogênito foi Jesus, Jesus tinha outros irmãos, e larali, laralá. Essa história que a gente recebe. Mas quando você estuda a fundo aí está no Testamento de São João. Quando você estuda o Testamento de São João, o que está escrito lá? Que não, que José era casado, tinha vários filhos e ficou viúvo. E um viúvo judeu dava direito de escolher no templo uma virgem para substituir a mãe para cuidar das crianças. Então José foi no templo, escolheu Maria, e Maria então foi dada a ele para cuidar dos filhos dele devido à viuvez da mulher. E José passa a conviver com Maria nessas condições. E aí é anunciada a gravidez de Maria, a vinda do Messias através dela. Então Maria era virgem mesmo. Por incrível que pareça, sem que isso signifique coisa alguma, foi a forma como eles encontraram para Jesus nascer nesse planeta, sem se contaminar com o nosso DNA, apesar de ele ter o DNA de Maria. Então essa é a história que contam esses livros apócrifos, esses dois primeiros, até o terceiro, perdão. Depois tem o de Filipe, que é gnóstico, que é sensacional, o Evangelho da Verdade, e o da infância também é interessante. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa até aqui, nós estamos falando de... Eu quero, eu acho que não é nem, talvez nem o assunto é louco. Mas isso aqui pra mim isso aí é a história politicamente incorreta do Evangelho. Pra mim isso não tem segredo. Mas tem nada a ver. Talvez acrescentar o seguinte, que naquela época não existia nenhum homem com um esperma compatível para que Maria também pudesse, né, porque a força, a energia do mestre era qualquer coisa que não era suportável, né? E você vê que se você analisar os evangelhos tudo, não há nenhum comentário que Maria estava grávida, estava com a barriga, portanto, normal, né? E um fato curioso da minha vida, que eu acho que pode contribuir, ela estava conversando aqui, eu tive um namoro com alguém e aí de repente alguém achou que tinha ficado grávida. E inacreditavelmente a barriga dela cresceu. Cresceu, fomos ao médico, tudo para fazer todos os exames, não tinha nada lá. Então a gravidez psicológica, ela é provada que existe através da medicina. Muitos animais, né? Tem cachorro. Então é muito interessante realmente esse aspecto. O interessante é que o óvulo de Maria, o óvulo por ser passivo, ele pode receber qualquer tipo de DNA. Então o DNA que foi inoculado no óvulo de Maria é o DNA do próprio Jesus. Na nave, tira-se o DNA dele, inocula no óvulo, faz uma gravidez artificial e ali se gera um corpo. Então foi assim que Jesus veio. Isso, acreditem, naturalmente, se acharem que vale a pena acreditar nessa história. Porque isso a igreja considera apócrifo. Se falar isso dentro de uma igreja, a gente é crucificado, né? Mas, como nós estamos tratando com adultos de mente aberta, a gente tem que cotejar isso com o que está no Novo Testamento para ver se faz sentido com a nossa realidade de hoje, da ciência de hoje. A ciência permite aceitar essa ideia, ela é plausível cientificamente, de uma inseminação artificial. Como os extraterrestres existem há muito mais tempo do que nós existimos, para eles isso é bico, fazer esse tipo de coisa. Nós estamos começando agora, mas isso aí já no universo afora é piada pronta. Tem em qualquer lugar. Até porque os extraterrestres não têm essa característica que nós temos de fazer família, ter gravidez para ter filho, a coisa lá se dá de outro modo. E nós aqui ainda estamos começando essa jornada, né? Estamos começando. Mas enfim, é isso. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Eu estou meio acelerado, porque é muito assunto. Aqui tem muito assunto para a gente analisar. Nós vamos falar desses outros já já. Então aqui nós já falamos, né? Jesus aparece, a estrela de Belém, uma nave, os reis magos, e Jesus então faz a sua autoproclamação como aquele que veio cumprir as profecias do Velho Testamento.
Só que quando a gente analisa essa história, o que a gente nota? Quando você pega o Velho Testamento e analisa, o que a gente observa ali? A lei estabelecida pelo Criador, Javé, ela é rígida, ela é radical. É pão, queijo, é dente por dente, olho por olho, errou, tem que pagar, não tem misericórdia na lei judaica. Ela é assim, pronto. Né? Então, o que acontece? No seio da raça judaica, muito antes de Jesus vir, apareciam ali uns médios dizendo que viria alguém contestar aquilo. Os profetas judeus não diziam que vinha o filho de Javé, o filho do Criador, dominar o mundo. Eles diziam que vinha o Salvador da raça humana. É outra coisa. Só que a história, quando você lê o Velho Testamento, a questão que aparece é a seguinte: vai vir aquele que vai ser o filho do Criador, que vai dominar o mundo em nome dele, e a raça judaica vai ser a raça que vai dominar o mundo. Esse é o prognóstico do Velho Testamento. Mas quando você ouve as biografias e as histórias dos médios, dos profetas judeus, eles estão anunciando outra coisa. A história se apropriou disso de outro modo. Distorceu aquilo. Então a gente tem que ter essa percepção de que existe o quê? Existe um criador material que cria o mundo físico, e que esse criador é rígido, as leis dele são implacáveis, ele é cruel, ele é impiedoso, ele mata, ele faz o que quer com a gente. Isso é o que diz o Velho Testamento, e é assim até hoje. Basta dizer que o Alá dos árabes é o mesmo Javé do Velho Testamento, é o mesmo ser, só mudou de nome e de povo, mas é o mesmo ser. Então, quando você começa a analisar a história por essa ótica cósmica, a gente observa o quê? Que Jesus veio cumprir as profecias dos médiuns que estavam dentro da raça judaica, de que viria aquele que iria nos libertar, não do jugo do romano, não do jugo do judeu, ia libertar o nosso espírito da matéria, o que é outra coisa. Mostrar que nós somos seres com dupla cidadania, uma cidadania espiritual cósmica e uma cidadania aqui que muda conforme a encarnação que a gente tem. Então essa explicação dessa dupla natureza humana é que nos torna criaturas despertas espiritualmente ou não. Ou você aceita a vida espiritual, ou não aceita, então aí Javé tem toda a razão. Agora, se você aceita a espiritualidade, pera lá, eu tenho uma outra coisa que Javé não aceita. Ele não admite que eu tenho. Foi preciso alguém vir de fora despertar isso na gente. Foi Jesus e hoje os Espíritos. Mas não era uma coisa natural. Isso foi despertado na gente. Nós descobrimos que temos uma natureza espiritual dentro de nós. Então isso foi um avanço tremendo que Jesus inaugurou. O 380 para frente a igreja tirou, ficaram oculto aí 1000 e tantos anos, e agora está sendo resgatado. Essa é a história. Então, quando nós estudamos essa questão um pouco mais a fundo, a gente olha, o que Jesus disse no ano 30-33, enquanto ele estava na sua tarefa pública? Ele falava isso aqui. Ele já se declarava de outra natureza. Eu só estou pegando os pontos que nos interessam para separar a vida espiritual da vida material. Não vamos entrar nos detalhes do comportamento, que aí seria o curso que eu tenho, isso aqui tem mais de 40 slides. Eu peguei 6, para a gente estudar de uma forma superficial para provocar esse assunto. Só isso. Depois, se quiserem aprofundar, a gente aprofunda. Então, o que Jesus dizia encarnado? Eu não sou desse mundo, meu reino não é desse mundo, eu já existia antes desse mundo existir. Olha que interessante isso.
Está no Evangelho, isso, no Novo Testamento. Né? Eu já existia antes que vocês existissem. Quer dizer, Jesus como Espírito é um irmão nosso, é igual a nós, mas é mais velho. Nasceu antes de nós. Nós fomos criados espiritualmente depois de Jesus. Né? Eu sou lá de cima, vocês estão aqui embaixo. Então, isso Jesus deixou estampado e isso apareceu no Novo Testamento. Está lá. Ninguém tem que discutir, está lá. Agora, no ano 33 ele desencarna, tem todo aquele drama da paixão e tal, que a gente não vai discutir aqui. E o que Jesus disse desencarnado? Está nos livros apócrifos, não estou inventando nada, você pesquisa. Né? O verdadeiro Deus é o Pai. Ele é o Criador de todos os espíritos. O Pai Celestial não cria matéria, não cria mundos, não cria universos. Ele só cria espíritos. E o fluido cósmico. É só isso. O fluido cósmico, que é o amor do Pai Celestial, inunda todo o cosmos. Os espíritos se utilizam do fluido cósmico para criar matéria. Então toda a criação material é politeísta. Cada espírito que nasce é um Deus criador de algo. Até de um universo, de um mundo, de um corpo físico, ou seja lá o que for. Então, a criação espiritual é monoteísta. A criação material é politeísta. Há sim vários deuses e nós estamos entre eles. Essa é a questão fundamental daquilo que Jesus deixou desencarnado. Aquilo que ele falava diretamente com os apóstolos. Aí Jesus declara, olha, o mundo foi criado por um Deus menor, inferior. Não é o Pai Celestial que criou o universo, o mundo físico, onde nós habitamos. Isso é criação do Javé. Esse Deus menor, que é impiedoso, calculista, terrível, que quer controlar tudo à moda dele. Que submete as criaturas à vontade dele de uma maneira irreversível. Não tem como. Ou você se liberta espiritualmente, ou você se submete a ele. Não tem outro jeito. Esse é o Javé. Então ele é ser criador do universo, criador dos mundos. Essa é a questão chocante para todos nós. É muito difícil para nós aceitar que o criador do mundo em que nós vivemos não é o nosso Pai Celeste. É outro ser. Essa é a coisa mais chocante que tem daquilo que Jesus disse quando desencarnado, e que não estou inventando nada, está nos livros apócrifos. Está lá, escrito. Essa é a questão que choca, né? Esse Deus menor, o Javé, criou um vale de lágrimas onde vocês estão aprisionados. Vocês são espíritos que caíram aqui e ficaram presos nessa história. Esse é o problema. Nós somos prisioneiros de uma queda. Os anjos caídos, que está na Bíblia. Certo? Então, vocês sairão daqui quando seguirem as leis espirituais, que são leis de amor. E não as leis materiais. O Javé que manda competir, brigar, disputar, desconfiar, bater, matar. É outra coisa. Então, foi o Criador que mandou crucificar Jesus. Porque Jesus veio desmascarar o Javé. E naquilo que Jesus desmascarou o Criador como um ser cruel, impiedoso, o Criador mandou matar ele, porque ele era dono do corpo físico. O DNA de cada criatura que vive aqui tem o DNA do Criador. No caso, Jesus tinha o de Maria. Então ele tinha autoridade para mandar matar. É da lei dele. O cara que contesta o Criador, que fala mal dele, que denigra a imagem dele, que desmascara o cara, ele vai deixar vivo? Mandou crucificar Jesus, sim. Foi o Deus daqui que mandou matar. E está nos livros apócrifos, creiam ou não. Né? Porque Jesus revelou um Deus maior do que eu. Só que Jesus, antes de morrer, anuncia o quê? Eu vou voltar para explicar isso quando vocês puderem entender. Essa é a volta de Jesus que todos os cristãos esperam. Eu vou voltar, porque agora o Javé está pagando isso. Eu não deixo que isso prospere. Mas eu voltarei. Pode esperar. Estarei com vocês até o momento da minha volta. E é essa questão principal
Isso que está aqui está nesse Evangelho de Filipe, que era um dos apóstolos diretos de Jesus. Percebe? Vocês imaginaram onde nós chegamos, gente? Meio louco, né? Eu queria que você me esclarecesse essa questão que realmente é polêmica, né? É muito polêmico. Então, me auxilie na compreensão. Voltando a essa questão, você falou que Javé é o criador da matéria, então fica a dúvida. Em relação aos espíritos de luz, espíritos mais evoluídos, espíritos puros, em algum lugar do cósmico eles ficam circunscritos. É uma comunidade deles. Certo. Nessa comunidade, seria uma matéria construída pelo próprio Javé ou não? Não. Hoje a ciência nos permite perceber o quê? Que há múltiplos universos. Certo. Não é um universo só. Javé é o criador deste universo, exclusivamente deste. Os outros universos paralelos a este, que a ciência já sabe que existe, que são universos estáveis, tranquilos, são universos amorosos, digamos assim, tem outros deuses criadores. Cada um deles é criado por um outro Deus, uma outra divindade. O Javé, ao criar esse universo, ele não é mau. Ele criou, aí já entra uma revelação que é mais atual, né? Nós estamos recebendo agora. Quando o Javé criou esse universo, ele criou algo que não deu certo. Esse universo era para existir dentro de um espaço confinado, pequeno, um astro só dentro de um outro universo, que é o universo de Jesus. Ali dentro eles estavam trabalhando para construir uma outra realidade dentro daquela. Só que isso não deu certo. Acumulou muita matéria, aquilo caiu para fora e explodiu, é o Big Bang. Então o universo no qual nós vivemos é um universo que não deu certo. Ele explodiu. E esse Deus Javé, que é o autor dessa obra, ao ver que a obra dele explodiu, ele desceu, ele caiu, saiu do universo onde eles estavam trabalhando, desceu e começou a tentar controlar isso aqui. E aí ele não consegue. Não consegue. Então nós viemos aqui para ajudar o Criador a controlar a obra dele. Só que quando nós mergulhamos na matéria, nós esquecemos nosso mundo original. E passamos a ser escravos dele. E ele nos controla em que sentido? Para ajudá-lo a controlar o universo, que ele não controla mais. Isso é meio louco. Isso é meio louco. Mas é a revelação que nos chega hoje. Nós estamos aqui a serviço do Pai Celestial, que criou nossos espíritos, para descer até aqui em sacrifício para ajudar um Criador que fez uma caca cósmica, que a gente tem que ajudar a consertar. Essa é a nossa missão espiritual. E a gente afunda dentro dela. Esse é o propósito, por isso que tem que ser despertado novamente. Por favor. Então eu posso entender, então, a partir disso, que Javé tem um domínio total sobre a matéria, mas jamais sobre o espírito. Exatamente. Se nós, então, conseguimos despertar como espírito, a liberdade é imediata. É uma total. Explosão imediata. Absolutamente. Verdadeiro. Alfredo, só para contribuir, de que forma a gente faz isso? A gente faz isso criando idealizações espirituais melhores do que essa realidade que a gente vive. Amor, né? Através do DNA? É controverso isso. Eu penso assim, o DNA é consequência e não causa. A minha ótica, eu posso estar errado, porque eu sei que você tem esse conhecimento também junto com a gente, sabe mais do que eu. Mas eu estou colocando minha ótica, só pessoal, daquilo que eu aprendi com o Chico e não com o que nós estamos estudando. DNA é matéria. DNA é material. E o DNA da material vem do Javé, do Criador material. Não somos nós que criamos o nosso DNA, nós alteramos o DNA quando praticamos as leis espirituais sobre ele. Despertar para o amor que o espírito vai Exatamente. conseguir. Aí nós alteramos o nosso DNA e vamos criando futuras gerações com um DNA mais aprimorado, digamos assim, e aí as futuras gerações serão melhores e menos submissas ao Criador. Essa é a perspectiva para o futuro. Mas o que o Francisco está perguntando é o seguinte: como nós atuamos nisso? O que eu aprendi com o Chico? O Chico dizia o seguinte: a criação, antes de ser material, ela é espiritual. Você cria a ideia
A ideia cria um campo eletromagnético, esse campo eletromagnético aglutina as partículas de matéria e constitui uma nova realidade. Então, dessa perspectiva, eu imagino que o futuro do universo, o futuro nosso, é habitar novas criações e essa aqui se desintegrar. Minha percepção pessoal. Pelo que eu aprendi no campo da ufologia, também. Porque os seres de fora trabalham com essa perspectiva. Eles não conseguem mais tirar proveito dos planetas em que eles vivem, porque os planetas acabam. A natureza, a exuberância da natureza, a vegetação, dos animais, vai sendo tudo devorado, é tudo predador um do outro. Você vê que animal mata o outro para sobreviver. Nós disputamos uns com os outros até para sobreviver. Porque senão você não tem emprego, não come, não vive. Então o mundo é feito de desconfiança, competição, e isso é o DNA do Javé. Mas faz sentido considerando que o que existia antes era espiritual e não material. Exatamente. Então nós temos que voltar um pouco para trás, resgatar, resgatar aquilo que nós perdemos. Estou ficando fraco aqui, está caindo. Não, foi só a pilha que saiu. Dá pra... Mas vocês percebem onde que nós estamos chegando, gente? Que loucura que é isso? Nós temos que criar uma nova realidade. A realidade que nós vivemos até agora já gradativamente não vai nos servindo mais. Ela vai ficando para trás. A gente vai viver dentro dela muito tempo ainda, muitas vidas, muitas encarnações pela frente e tudo mais. Mas o universo está destinado a desaparecer. Isso é a ciência que diz. Desde que começou o Big Bang, há 13,8 bilhões de anos atrás, o universo explodiu. Quando você pega a Bíblia, o ponto da criação, o que é? O que deu origem à criação? Faça-se a luz. E a luz se fez. Então, o ponto de origem do universo é um ponto de luz, que explodiu. E aí, quando os cientistas observam o universo, essas partículas de luz, elas estão se distanciando uma das outras. Elas estão indo embora. E o que está sobrando no espaço? Matéria escura, que não tem luz. E quando os cientistas observam o universo, o que eles veem? Que o universo está ficando cada vez mais escuro, ou seja, essa luz tende a se desintegrar e desaparecer. Então, uma hora o universo vai apagar. Quando não tiver estrela mais para queimar e fornecer luz, isso se apaga. Até lá, bilhões de anos à nossa frente, a ciência tem que descobrir uma outra maneira de nós vivermos, criar outra realidade. Lá fora, nos mundos mais evoluídos que os nossos, eles já vivem em naves espaciais, já não vivem mais no planeta, porque o planeta não tem mais vida. Já comeram tudo que tinha. Que é da natureza predar tudo que tem. Então nós temos que partir dessa perspectiva que isso aqui um dia acaba. Quando? Bilhões de anos, sei lá. Mas acaba. Tudo nesse universo tem começo, tem fim. Tudo tem prazo de validade. Tudo acaba. Nosso corpo físico acaba, a matéria onde nós vivemos acaba, tudo aqui é transitório, por mais que dure. A única coisa eterna, permanente, é o espírito. Só que o espírito precisa ter um chão para pisar, e nós precisamos criar esse chão, se esse aqui acabar, como a perspectiva faz parecer que vai acabar. Então essa questão gnóstica, que está nos livros gnósticos, só que a gente está reaprendendo isso agora. Quando Jesus falou isso, se para hoje é avançado e chocante, imaginemos 2000 anos atrás. Né? Então, os avatares vêm, encarnam, dão um recado e vão embora. É assim que eles fazem. E nós temos que aproveitar ou não de acordo com o que chega. Hoje nós estamos recebendo isso. Se alguém vai aproveitar, maravilha. Se não aproveitar, paciência, mais uma coisa que passou. Vai vir outra vez, outro avatar, outra história, repetir isso aqui.
O que vive para sempre é o Espírito. Esse é imortal. Esse não acaba. Matéria é tudo experiência transitória. Não tem jeito. A gente aproveita ou não para o Espírito. Porque aproveitar de outra forma não faz nem sentido. Correto? Deixa eu caminhar um pouquinho mais. Alguém quer fazer alguma pergunta? É louco, né? Tá lógico. Os caras só falam besteira. Bom, aqui tem uma coisa interessante para a gente lembrar. Estou pulando história, vocês estão percebendo. O que aconteceu no ano 100? Aqui vou contar a história do Joãozinho. João, o evangelista. Que a reencarnação dele é o Chico Xavier, vocês sabem, né? João Evangelista. O que aconteceu com João? Na época de Jesus, os apóstolos, Tiago, Filipe, etc., eles tinham mais ou menos entre 30 e 40 anos. Eram mais ou menos da mesma época de Jesus. O João, nessa época... Obrigado. O Joãozinho, nessa época, tinha 15 anos. Era um moleque. João Evangelista. Então, o João, Jesus protegia ele dos outros apóstolos, porque os apóstolos andavam com Jesus, o Joãozinho vinha junto, aquele moleque, e eles, pô, o que é esse cara aí? Jesus, não, eu protegi. E levava o João para tudo quanto é canto. Era o apóstolo preferido de Jesus, porque ele recebeu um legado maior. Aí, a história foi passando, Jesus foi crucificado, os apóstolos também começaram a ser perseguidos, foram morrendo um após o outro, papapá. Quem sobrou? O Joãozinho. Quando Jesus desencarnou, morreu, ele começou a aparecer para os apóstolos. Até a última aparição dele. Aqui há uma controvérsia, porque tem gente tem alguns estudiosos que dizem que Jesus... na Bíblia está assim, ele apareceu durante 40 dias. Os estudos mais recentes dizem que Jesus se manifestou aos apóstolos e discípulos dos apóstolos durante 550 dias, mais de um ano. Percebe? Então Jesus deu muita mensagem, que são esses livros que nós acabamos de ver. 2.000 livros foram gerados nesse período. Então Jesus deu mais mensagens como desencarnado do que como encarnado. Isso aqui é estranho para a gente. Mas é interessante saber isso, né? E depois que... quando Jesus fez a última ceia, que ele... Vou dar um briefing aqui rapidinho, para a gente não tomar muito tempo. Vocês lembram, quem leu o Evangelho, a transfiguração, que Jesus vai rezar na Páscoa, no Tabor, e ele se transforma, ele fica luminoso e... aparece para ele uma nave espacial e ali desce o Elias e o Moisés e falam com Jesus. Lembra dessa cena? Está no Evangelho. Ali, os espíritos ali avisam Jesus que ele ia ser crucificado. Até ali ele não sabia. Olha, o Javé já preparou o sinédrio para te crucificar. E Jesus começa, mas como? Mas ele começa a suar sangue. Jesus se desespera. Quer dizer que a minha missão vai acabar tão cedo. Jesus se transformou. Aí ele desce, acorda, todo mundo dormindo, né? Para variar. Mas aí logo depois vem o exército ali do Sinédrio, prende Jesus e Jesus ainda, antes da crucificação, pede para Javé perdoar.